Olá, a dica de hoje é um documentário estupendo de maravilhoso, chamado Virando a Mesa do Poder. Um documentário que acompanha 4 mulheres aí nessa busca por uma vaga no Congresso norte-americano. E o que mais me chamou a atenção nesse documentário foram assim, 2 coisas, na verdade, me chamaram a atenção. A primeira é a forma como o documentário aborda essa ideia do devolver o poder ao povo. Né? Esse documentário foi rodado num período de eleições das chamadas primárias nos Estados Unidos da América, onde os partidos, né, disputam, né, internamente quem serão os candidatos, né? E no caso a gente acompanha desde mulheres ao cargo de senadora, ao cargo de deputadas, pelo Partido Democrata. No caso, são 4 mulheres concorrendo dentro do Partido Democrata. Qual a proposta democrata? Qual a proposta do documentário dessas mulheres? Elas fazem parte de uma organização que visa isso, que visa colocar a classe trabalhadora no poder, e principalmente tirar a velha política do poder, os velhos políticos. Velhos políticos que estão em alianças com organizações financeiras, empresas, enfim, indústrias, etc., que corromperam o sistema político, né, com as artimanhas, aí, com o laço do dinheiro, fazem uso dos lobistas, etc. Políticos que estão mais preocupados em se manter em cargos do que de fato estão preocupados com as pautas dos trabalhadores, e é quem mais é afetado por essa ausência de política. E aí nós temos esse cenário de 2018 nos Estados Unidos, onde aquelas pessoas consideradas outsiders, né, ou seja, que são marginalizadas, principalmente tanto socialmente quanto no cenário político, elas buscam chegar ao poder. E eu tô falando de grupos étnicos raciais, como indígenas, asiáticos, árabes, e asiáticos eu tô falando de deixar bem claro, indianos, né, e chineses, descendentes de coreanos, enfim. A comunidade LGBTQ+, né, feministas, mulheres, né, digamos assim, de modo geral, enfim, colocar essa galera novata para disputar contra esses velhos empoleirados que já estão criando teia de aranha naquelas cadeiras lá do Congresso e que estão mais ali para fazer alianças, né, com essas organizações financeiras, empresárias, empreiteiras, não sei o que, do que de fato preocupada com o povo. O segundo motivo que me chamou a atenção nesse filme é justamente por causa de uma leitura que eu fiz, que eu já falei aqui em outro vídeo, quando eu faço uma análise do filme Eu Me Importo, um filme de ficção da Netflix, e justamente falando sobre a Nancy Fraser, onde ela faz uma crítica ao neoliberalismo progressista, e ela dá como via alternativa o populismo progressista, né? Porque o neoliberalismo progressista, ele tá lá aliciado, sim, conjuntamente com esses grupos marginalizados, com as chamadas minorias, mas ele ao mesmo tempo também é um grupo liberal, afinal de contas, né, voltado para as políticas liberais, então, e para o sistema econômico também liberal, ou seja, liberalizar, globalização, etc. Ao mesmo tempo, esses grupos, por isso, estão também aliciadas não só com a minorias, mas com organizações financeiras como a Wall Street, ou também com Hollywood, que é uma outra organização fortíssima, potente, principalmente quando a gente se trata de cultura, né? Para quem não sabe, cultura também é uma arma de guerra. Nos Estados Unidos eles chamam de soft power, que é quando você, ao invés de você entrar em um país com bomba, soldados, metralhadora, você entra com música, filmes,
celebridades, enfim. Esse é o soft power. É também um meio de guerra. Bom, a Nancy faz essa crítica a essa política neoliberal progressista e apresenta como uma possível solução o tal do populismo progressista, que ela não deixa tão claro assim pra gente do que se trata. Então, ao mesmo tempo que eu assisti nesse documentário, me lembrei do populismo progressista, mas a Nancy não me explicou direito, aí eu fui na Chantal Mouffe, que ela mais ou menos dá uma ideia do que será um populismo progressista, que é justamente essa abordagem do povo, né? E a gente usar até, de certa forma, a Chantal Mouffe, ela meio que diz assim, a gente tem que usar de um método que a direita usa, que é o método da polarização, né? Nós, eles, inimigos, né? A gente tem que também fazer uma abordagem de ressentimento. A direita faz muito isso, né? Essa política de ressentimento com o outro, com o inimigo. A gente também, a esquerda, também deve usar dessa política de ressentimento e fazer essa separação, sim. Quem é povo e quem é antipovo. Isso seria o populismo progressista. Eu achei que essa abordagem do documentário nos coloca diante desse populismo progressista, né? Como os autores que eu li ainda não me deixaram tão claros quanto a isso, eu fiz essa análise, essa colagem desse documentário, onde eles acompanham 4 mulheres da classe trabalhadora, 4 mulheres que não tem pai senador, não tem tio ser deputado, não tem nenhum meio assim, que digamos assim, que elas são herdeiras no sistema político. Não estão herdando isso, estão enfrentando pela primeira vez esse sistema político, o funcionamento disso, estão empolgadas em fazer a diferença. Aí a gente acompanha eu anotei aqui o nome dela, que ela é bem difícil para falar, Alexandria Ocasio-Cortez, a Emily Vilela, a Paula Jean e a Cori Bush. Acho que eu coloquei tão pequenininho Cori Bush. Elas são apoiadas por uma organização chamada Brand New Congress, que é uma organização apoiada pelo Sanders, que concorreu à eleição nas primárias lá com a Hillary Clinton, perdeu, a Hillary Clinton perdeu para o Trump, enfim. O Sanders é esse político socialista democrata que está também por trás dessa organização que busca, né, recruta novatos para concorrer ao Congresso. Cada uma delas tem uma relação muito pessoal com a política, né? Tem uma experiência pessoal com a política que fazem elas se sentirem inspiradas em estar diante dessa luta, né? Por exemplo, Alexandra Ocasio-Cortez, ela é uma descendente de imigrantes, ela tem até uma formação em relações internacionais, né? Acho que ela também foi a que quebrou realmente fronteiras ali, porque ela derrotou, já vou dar um spoiler aqui, mas assistam porque é desesperador os momentos finais do documentário, quando tá ali acontecendo os resultados das eleições. Mas assim, isso não está no documentário que eu vou falar aqui, que a Alexandra, ela ganhou por 78% dos votos contra um senador republicano nas eleições gerais, né? Para você ver como a vitória dela foi extremamente significante, né? Estou falando de 78%. Ela concorrendo ali para ser no distrito do Queens, o 14º distrito, que incorpora ali que engloba o Queens e o Bronx em Nova York. Enfim, isso foi um feito estrondoso, porque o cara que ela derrotou é simplesmente uma dessas figuras que não saem do cargo nunca, jamais. Enfim, ela conseguiu esse feito. Isso não está no documentário, isso eu pesquisei depois na internet, li no jornal É o País. Isso é uma notícia mais recente. Recente assim, o documentário só acompanha ela concorrendo às primárias dentro do Partido Democrata.
E aí a gente conhece também a Amy Vilela, que a pauta dela é por uma questão pessoal, de ter essa necessidade de um sistema de saúde realmente único, né, que ajude quem não tem plano de saúde, enfim. Por causa disso, acho que essa foi uma pauta muito forte na jornada política dela. Temos a Paula Jean, que ela é de uma cidade mineradora, então ela luta contra um velho político também que que tem aliança com essas mineradoras e não faz nada pela cidade, e tem muitos habitantes ali com câncer, morrendo em decorrência disso. Essa pauta pessoal acaba se tornando a base da luta política dela. E a Cori Bush, que é uma mulher negra, pastora, que foi evoluindo lá durante as manifestações no Missouri por causa da morte do jovem Michael Brown, que a polícia assassinou. E aí teve toda aquela manifestações lá contra o genocídio da população negra, vidas negras importam. E ela acabou sendo uma voz assim que foi crescendo, ganhando uma certa liderança e pleitou lá tentar também uma vaga no Congresso. Enfim, o documentário é super interessante por acompanhar essas mulheres, né, essa batalha, né, contra o sistema, seus discursos, de certa forma assim, os seus treinamentos, né, porque não é, por exemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez, ela é garçonete. Eu falei que ela tem formação universitária, mas o pai dela faleceu e ela teve que trabalhar como garçonete para ajudar financeiramente em casa. Enfim, você tem pessoas saindo dessa realidade da classe trabalhadora, chegando a um poder. Então você tem assim o povo, né? É do povo pelo povo. Tem uma frase até que a Alexandra fala que eu acho muito interessante. Não é direita, abre aspas, não é direita nem esquerda. É quem está em cima contra quem está embaixo. Trabalhadores no poder. Fecha aspas.